Os oceanos do mundo estão repletos de mistérios ainda não descobertos. Nas profundezas dos abismos, submarinos e submersíveis são os únicos capazes de suportar a esmagadora pressão. Um por um, estamos lentamente descobrindo o que se esconde nas partes mais escuras. Do segundo buraco azul mais profundo do oceano até naufrágios de séculos de idade, aqui estão as 20 coisas mais assustadoras encontradas por submarinos. Número 20. O Titanic. Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic chocou-se com um iceberg em sua viagem inaugural, levando o navio para as profundezas das águas geladas do Oceano Atlântico Norte. O navio foi partido ao meio e cerca de 1.500 pessoas perderam a vida. No entanto, somente séculos depois do desastre marítimo, seu naufrágio foi descoberto durante uma missão secreta da Marinha na Guerra Fria em 1985. Quando uma expedição conjunta americano-francesa teve início. Robert Ballard liderou a missão e utilizou um submersível robótico. Assim, a equipe descobriu o RMS Titanic. Nos anos que se seguiram, uma multidão de cientistas estudou meticulosamente o local, com Ballard retornando no verão seguinte para ver o local em primeira mão, de dentro do submersível de um homem chamado Alvin. Após o Titanic ser localizado, vários submersíveis aventuraram-se cerca de 3.810 metros dentro do oceano, aproximadamente 370 milhas náuticas ao sudeste da costa de Newfoundland. Várias expedições ao Titanic foram bem-sucedidas, com muitos sendo capazes de recuperar artefatos e até mesmo joias deixadas para trás pelos passageiros do Titanic. No entanto, o submersível mais recente, chamado Titã, teve um fim trágico. 5 pessoas perderam suas vidas quando o Titã supostamente implodiu antes mesmo de alcançar o naufrágio do Titanic. Número 19. Naufrágio japonês. Em 2019, arqueólogos marinhos descobriram os destroços do lendário porta-aviões japonês, Akagi. Este notável navio encontrou seu destino durante a Batalha de Midway, um engajamento naval icônico da Segunda Guerra Mundial, gravado nos anais da história como um dos conflitos mais importantes de todos os tempos. Deitado nas profundezas de 5.490 metros de água e situado a mais de 2.090 quilômetros a noroeste de Pearl Harbor, o local de descanso do Akagi foi finalmente identificado. Uma imagem de sonar de alta frequência capturada por um drone subaquático revelou esse imenso transportador descansando no chão do oceano, notavelmente intacto em meio aos destroços. A descoberta do Akagi permanece como um lembrete comovente dos sacrifícios feitos e vidas perdidas durante as 2 guerras mundiais. Ele simboliza a imensa coragem e determinação demonstrada por aqueles que serviram a bordo desses navios icônicos e o profundo impacto que essas batalhas tiveram moldando o curso da história. Número 18. Isópodes gigantes. Essas criaturas são conhecidas como as baratas do oceano, e não estou falando de lagostins. Estou falando de algo maior, isópodes gigantes. Esses seres notáveis são distantes parentes de percevejos comuns que têm capturado a imaginação dos cientistas e recentemente dos donos de restaurantes. Mas eu vou chegar nisso mais tarde. Esses isópodes gigantes são parte da família dos crustáceos. Estas criaturas podem crescer até surpreendentes 40 centímetros de comprimento. Seu tamanho impressionante e exoesqueletos blindados os tornam os verdadeiros titãs das profundezas, e sua aparência é diferente de qualquer outra espécie marinha. Com sua aparência estranha, que se assemelha a um inseto e olhos vermelhos, eles parecem criaturas saídas diretamente de um filme de ficção científica. Esses seres notáveis estão entre os mais raros e difíceis de detectar em sua morada no oceano, a zona abissal. Com pressão esmagadora e um fornecimento limitado de alimentos, apenas os organismos mais adaptados e especializados prosperam neste ambiente hostil. Isópodes gigantes possuem uma notável capacidade de sobreviver neste ecossistema implacável. Eles se adaptaram a um estilo de vida lento e energeticamente eficiente para lidar com a escassez de alimentos, muitas vezes esperando por longos períodos entre as refeições. Quando surge uma oportunidade, eles festejam com carcaças que caem das camadas superiores do oceano, um fenômeno conhecido como neve marinha. Este comportamento de limpeza permite que eles sobrevivam no duro abismo. Devido à sua natureza indescritível e habitat inóspito, encontrar isópodes gigantes na natureza é uma ocorrência excepcionalmente rara. No entanto,
Há vários casos em que pescadores de alto mar capturam-o acidentalmente e, quando o fazem, os isópodes geralmente acabam na fritadeira ou na grelha. Sim, você ouviu isso corretamente. Alguns restaurantes na Ásia aprenderam como cozinhar essas criaturas oceânicas que podem custar centenas a milhares de dólares, por causa da raridade em encontrá-los. Você tentaria e comeria um desses se tiver oportunidade? Número 17. Segundo buraco azul mais profundo. No início deste ano, uma descoberta de tirar o fôlego cativou exploradores da península de Yucatán, o segundo buraco azul mais profundo do mundo. Esta caverna subaquática colossal tem impressionantes 275 metros de profundidade e se expande por extensos 13.656 metros quadrados na Baía de Chetumal. Essa descoberta está entre as mais significativas deste ano. Este buraco azul profundo é apenas um pouco menor que o recorde mundial, que pertence ao Buraco do Dragão no Mar do Sul da China, que atinge uma profundidade superior a 298 metros. Buracos azuis são espetaculares cavernas ou sumidouros verticais subaquáticos encontrados ao longo das regiões costeiras. Esses buracos azuis são maravilhas para explorar, pois estão cheios de vida marinha. No entanto, são também uns dos locais mais difíceis de alcançar na Terra, e cada expedição ousada é recompensada com uma surpreendente variedade de criaturas que se adaptaram a prosperar no ambiente único do buraco azul. Número 16. Tubarão-cobra. Entre as criaturas que se escondem no abismo estão os tubarões-cobra. Essas criaturas estão entre as mais raras e misteriosas que vagam pelas profundezas do oceano. Muitas vezes referidos como fósseis vivos, esta espécie antiga pouco mudou ao longo de milhões de anos. Esses tubarões são apropriadamente nomeados por sua aparência esguia. Seu nome em inglês, Frilled Shark, remete às fendas branquiais únicas que os distinguem de outras espécies de tubarões e lembram franjas de roupas. Eles têm um comprimento semelhante ao de uma enguia. Seus corpos estão cobertos por uma coloração escura, quase preta, que lhes permite misturar-se perfeitamente com o ambiente do oceano profundo. Os tubarões-cobra podem alcançar comprimentos de até 6 pés, tornando-os predadores de tamanho moderado em seus habitats. O tubarão-cobra habita a zona crepuscular do oceano, residindo em profundezas variando entre 120 a 1.280 metros. Esta zona marítima é conhecida como zona batipelágica, uma área tão remota e inacessível que limita nossa compreensão sobre as criaturas que ali habitam. Devido à sua preferência por essas extremas profundidades, encontrar um tubarão-cobra é uma ocorrência rara, e cientistas e biólogos marinhos têm oportunidades limitadas para estudá-los e observá-los em seu habitat natural. Muitas vezes, os pesquisadores precisam da ajuda de submersíveis e veículos subaquáticos operados remotamente, chamados ROVs, apenas para observar essas criaturas. Até hoje não se sabe muito sobre o comportamento desses animais. Número 15. Lofiiforme de cabeça para baixo. Nas profundezas da trincheira Kermadec, no Pacífico Sul, que está entre as fossas oceânicas mais profundas do nosso planeta, um grupo misterioso e raramente observado de criaturas marinhas foi descoberto. Estas criaturas foram encontradas em uma profundidade surpreendente entre 6.100 metros a 11.000 metros. Entre esses habitantes peculiares, há um peixe único que exibe um comportamento intrigante. Ele nada de cabeça para baixo. Isso mesmo, este extraordinário morador do fundo do mar, o lofiiforme, família de peixes como o tamboril, tem o estranho hábito de nadar de cabeça para baixo. Ninguém sabe por que eles nadam de maneira invertida, e especialistas acreditam que esse comportamento é único. O enigma de por que esses peixes preferem nadar de cabeça para baixo permanece sem solução, deixando os pesquisadores com um cativante quebra-cabeça para desvendar. Número 14. Aranhas do mar profundo. Você sabia que também existem aranhas no abismo? Sim, você ouviu isso corretamente. Mas não se preocupe, porque na maioria dos casos, elas ficam nas profundezas do Mar Azul. As aranhas do mar profundo são um grupo peculiar e intrigante de criaturas que prosperam no misterioso, e muitas vezes terrível, abismo do oceano. Embora possam ou não ser verdadeiramente aranhas no sentido taxonômico, elas pertencem à mesma classe dos aracnídeos e têm aparência de aranha, características específicas que podem desencadear medo até mesmo no menos aracnofóbico dos indivíduos. Esses aracnídeos do fundo do mar, também conhecidos como aranhas do mar, habitam o fundo do oceano,
variando de águas rasas a profundidades extremas, onde a luz solar dificilmente pode penetrar. Algumas espécies foram encontradas a uma profundidade de mais de 7.000 metros abaixo da superfície. Sua aparência, sem dúvida, é estranha, com pernas finas e alongadas que podem se estender muito além de seus corpos, às vezes parecendo uma massa emaranhada de fios finos. O que aumenta a natureza inquietante das aranhas do fundo do mar é sua capacidade de crescer a tamanhos surpreendentemente grandes no abismo frio e escuro. Algumas espécies têm corpos medindo apenas alguns milímetros, enquanto outras podem alcançar até 30 centímetros. Número 13. Tubarões charutos destemidos. Você já ouviu falar do ditado pequeno, mas terrível? Bem, esses tubarões charutos mostrarão a você a definição disso. Tubarões charutos são relativamente menores do que seus parentes, mas têm uma propensão a atacar predadores muito maiores que eles próprios, incluindo submarinos nucleares. Sim, submarinos nucleares. Esta espécie foi descoberta no século XIX por naturalistas franceses, mas foi só na década de 1970 que os cientistas marinhos compreenderam a audácia e o perigo que essas pequenas criaturas representam. Deixando de lado seu pequeno tamanho, esses tubarões possuem uma estratégia única que lhes permite morder algumas partes de submarinos nucleares, infligindo danos substanciais às armas. O primeiro caso foi reportado na década de 1970, onde tinham como alvo cabos expostos e cúpulas de sonar de borracha, prejudicando a funcionalidade da embarcação e exigindo reparos. Para combater isso, coberturas de fibra de vidro foram adicionadas às áreas vulneráveis. Em casos graves, as mordidas destrutivas resultaram em vazamentos, tornando os equipamentos do sonar inúteis. Também existem registros de corpos recuperados da água com mordidas de tubarão-charuto pós-mortem. Para evitar tais encontros, fique longe de águas profundas habitadas por essas perigosas criaturas. Número 12. Câmaras de magma no fundo do mar. Empregando uma nova técnica para estudar ondas sísmicas, pesquisadores fizeram uma descoberta significativa no início deste ano: uma câmara magmática do fundo do mar sob o vulcão subaquático Colombo. Este vulcão subaquático é infame por sua erupção mortal que devastou a pitoresca ilha grega de Santorini há quase 4 séculos. Agora, ele revela um crescimento nunca antes visto de um reservatório de magma que representa outra erupção massiva potencial nos próximos 150 anos. Bem, pelo menos a maioria de nós estará morta até lá. Brincadeiras à parte, essa nova descoberta pode ajudar pesquisadores a construir um melhor plano de desastres e riscos. Localizado a aproximadamente 4 quilômetros de Santorini e 500 metros abaixo da superfície do oceano, o vulcão Colombo é um dos vulcões submarinos mais ativos ao redor do globo. Relatos históricos indicam que sua última erupção ocorreu em 1650 d.C. e resultou na trágica perda de pelo menos 70 vidas. Com essas descobertas, cientistas e especialistas em perigos estarão mais bem equipados para estabelecer um observatório, facilitando o monitoramento aprimorado de erupções potenciais e ganhando uma compreensão mais profunda do comportamento das câmaras de magma, visando mitigar os riscos em potencial e proteger as comunidades que residem perto desta zona vulcânica ativa. Número 11. Naufrágio mais profundo conhecido. Em 26 de junho de 2022, o USS Samuel B. Roberts, famoso como Sammy B ou Sambuca, conquistou o título do naufrágio mais profundo já encontrado, a uma profundidade impressionante de 6.894 metros abaixo da superfície do oceano. O navio de guerra da Segunda Guerra Mundial foi encontrado em 2 pedaços que descansam na costa das Ilhas Filipinas de Samar. Durante a crucial Batalha de Samar, em outubro de 1944, o USS Samuel B. Roberts apresentou incrível valor e determinação, enfrentando corajosamente uma formidável frota de navios de guerra japoneses maiores. As ações galantes dos homens a bordo deram ao navio o apelido de Escolta Destruidora, que lutou como um navio de guerra. Este histórico combate naval, frequentemente considerado um dos mais significativos na história marítima, ocorreu dentro da maior batalha do Golfo de Leyte, um conflito crítico próximo ao final da Segunda Guerra Mundial, colocando as forças navais dos Estados Unidos e Japão umas contra as outras. A descoberta do navio de guerra abre caminho não só para a exploração marítima,
mas também para recuperar destroços significativos na história de cada nação. Os restos solenes deste navio da Marinha estadunidense representam a coragem e bravura exibidas por aqueles que serviram a bordo. Número 10. A anomalia do Mar Báltico. A anomalia do Mar Báltico é um objeto intrigante e misterioso no fundo do Mar Báltico, entre a Suécia e a Finlândia. Descoberto em 2011, durante uma pesquisa de sonar pela equipe Ocean X, a anomalia despertou intenso interesse e especulação entre a comunidade científica e o público. A referida anomalia nada mais é do que uma formação vaga, aproximadamente circular, medindo cerca de 60 metros de diâmetro e fica a uma profundidade de cerca de 85 a 91 metros. Sua aparência única lembra uma estranha estrutura rígida alongada, levando a diversas teorias sobre sua origem e natureza. A descoberta da anomalia do Mar Báltico capturou a atenção dos caçadores de tesouros, entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração em todo o mundo. Especulações sobre o objeto variam desde um antigo naufrágio até uma nave extraterrestre ou até mesmo uma base subaquática secreta do Exército. Porém, há falta de evidências concretas para apoiar essas reivindicações sensacionais. Número 9. Lula Vampiro. A Lula Vampiro é sem dúvida uma das criaturas mais bizarras e desconcertantes que habitam o mar profundo. Apesar de seu nome estranho, a Lula Vampiro não é um predador sanguinário como seus equivalentes míticos. Em vez disso, é um pequeno cefalópode do fundo do mar, conhecido por suas adaptações únicas e comportamento intrigante. Vivendo em profundezas de até 9.015 metros na escuridão total e regiões carentes de oxigênio do oceano, a Lula Vampiro reside em um habitat que poucos outros animais podem tolerar. Seu corpo gelatinoso mede cerca de 15 centímetros de comprimento e tem uma aparência fascinante e perturbadora. Uma das características mais marcantes da Lula Vampiro são suas membranas, semelhantes a uma capa, que conectam seus 8 tentáculos. Quando ameaçada ou perturbada, pode inverter esta membrana, criando a aparência de uma estrutura escura e ameaçadora em forma de guarda-chuva. Daí seu nome, Lula Vampiro, em referência à capa de Drácula. Essa postura defensiva ajuda a dissuadir potenciais invasores. Apesar de sua aparência ameaçadora, a Lula Vampiro não é nem um predador feroz, nem uma criatura ameaçadora para humanos. Número 8. Tubarão da Groenlândia. O tubarão da Groenlândia é, sem dúvida, uma das mais estranhas e enigmáticas criaturas nos oceanos do mundo. Encontrados nas águas frias e profundas dos oceanos Atlântico Norte e Ártico, esses indescritíveis tubarões cativaram a imaginação de cientistas e entusiastas da natureza igualmente. Uma das características mais notáveis do tubarão da Groenlândia é a sua longevidade incrível. Essas antigas criaturas são conhecidas por suas prolongadas taxas de crescimento, acreditando-se que algumas vivam por centenas de anos, tornando-as uma das espécies mais longevas de vertebrados na Terra. Cientistas estimam que alguns tubarões da Groenlândia podem atingir idades de até 400 anos, proporcionando um vislumbre fascinante dos mistérios da longevidade e do envelhecimento no reino animal. Tubarões da Groenlândia também possuem adaptações únicas que os ajudam a prosperar no duro ambiente das águas profundas. Eles são conhecidos por seu comportamento de nado lento, o que também os torna conhecidos como tubarões preguiçosos. Esses animais se movem em um ritmo vagaroso pelas águas geladas. Acredita-se que a baixa velocidade em que nadam resulta de sua taxa metabólica baixa, permitindo-lhes conservar energia no ambiente frio, com nutrientes limitados em que habitam. Eles estão entre os maiores tubarões predadores, atingindo comprimentos de até 6 metros ou mais. Apesar de seu tamanho imponente, são principalmente necrófagos e foram observados alimentando-se de carniça e carcaças de mamíferos marinhos. Esse comportamento carniceiro pode explicar seu estilo lento de natação, pois provavelmente exige menos energia do que caçar uma presa ativamente. Se você encontrar um na natureza, saiba que é um encontro raro. Número 7. Estrada submersa de 7.000 anos. Em maio de 2023, arqueólogos descobriram uma estrada neolítica tardia submersa ao largo da costa da Croácia. As antigas ruínas, que datam de 7.000 anos, estão escondidas sob as águas perto da ilha croata de Korčula, onde uma vez conectaram a ilha a uma antiga massa de terra artificial. Esses remanescentes
estão agora submersos a uma profundidade de cerca de 5 metros no mar Adriático. A estrada, cuidadosamente construída com placas de pedras empilhadas, estende-se por aproximadamente 4 metros de largura e foi soterrada pela lama por milhares de anos. Especialistas acreditam que os habitantes da ilha de Hvar projetaram esta impressionante estrada de pedra. A cultura marítima desse povo prosperou na região durante o período neolítico, entre 6.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Imagine caminhar por este caminho antigo há quase 7.000 anos, e não podemos deixar de nos perguntar o que mais pode estar escondido sob as profundezas do mar perto desta estrada. Arqueólogos estão explorando esta área na esperança de revelar mais artefatos e pistas sobre a fascinante cultura marítima perdida que outrora floresceu neste território costeiro. Número 6. USS Johnston. Em 2021, uma expedição inovadora com um submersível ocorreu, explorando as profundezas do mar das Filipinas no Oceano Pacífico para chegar ao USS Johnston, o naufrágio mais profundo conhecido até então. Bem, este era o caso até a descoberta do USS Samuel B. Roberts em 22 de junho de 2022. O ex-USS Johnston também serviu na guerra e está descansando a impressionantes 6 km e 400 metros abaixo da superfície do oceano. Ele foi um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos com 114 metros de comprimento, que encontrou seu destino durante a Batalha de Samar em 1944, engajando-se em um feroz confronto com um formidável navio de guerra da frota japonesa. Durante a expedição, exploradores usaram o que há de mais moderno em tecnologia para pesquisar e filmar o naufrágio em vários mergulhos, revelando a história do navio. Apesar das condições desafiadoras, a profundidade do oceano, onde o oxigênio é escasso, mantém o USS Johnston praticamente intacto, uma ocorrência incrivelmente rara. A descoberta do USS Johnston começou em 2019, com um veículo operado remotamente Oraro V, que capturou imagens de partes dos destroços. No entanto, a exploração completa do naufrágio não foi fácil, já que a maior parte do navio estava fora do alcance do Oraro V. Para superar essa limitação, o DSV Limiting Factor, um poderoso submersível que tem um casco antipressão equipado com titânio de 9 centímetros. Esta embarcação notável pode acomodar 2 pessoas e é capaz de descer até qualquer profundidade que permita à equipe acessar áreas anteriormente intocadas pelos olhos humanos. Agora, um esforço colaborativo entre os exploradores e historiadores navais está em andamento para lançar mais luz sobre seu significado histórico. Número 5. Estrada de Bimini. Nas águas azuis ao largo da costa de Bimini, uma pequena ilha nas Bahamas, encontra-se uma notável formação subaquática que tem intrigado cientistas, historiadores e aventureiros por décadas. A Estrada de Bimini atravessa o fundo do mar. Esta estrutura intrigante consiste em uma série de grandes blocos retangulares de calcário, ordenadamente dispostos para formar o que parece ser uma estrada ou caminho perfeitamente reto. Os blocos, alguns pesando várias toneladas, estão colocados lado a lado, dando brechas a especulações sobre suas origens e propósito. Descoberta em 2 de setembro de 1968 por Joseph Manson Valentine, Jacques Moyal e Robert Angrove, alegaram que a estrutura parecia um caminho criado por uma civilização passada. Muitas teorias propostas sobre sua origem vão desde formações geológicas naturais até antigas construções humanas. A hipótese mais atraente sugere que a Estrada de Bimini pode ser um resquício de uma civilização há muito perdida que outrora prosperou na região. Enquanto isso, os céticos argumentam que a estrada é simplesmente o resultado de processos naturais, como a formação de rochas de praia ou dunas de areia submersas. Proponentes da teoria da civilização antiga apontam a notável precisão e alinhamento das pedras como evidência de intervenção humana. Alguns acreditam que a Estrada de Bimini poderia fazer parte de um processo mais extenso e complexo que fica escondido sob as ondas, esperando para ser descoberto. A falta de evidências definitivas e as profundezas do local fizeram da investigação da Estrada de Bimini um empreendimento desafiador. Mergulhar nas profundidades necessárias para explorar o local exige equipamentos completamente avançados e especialistas, tornando a investigação científica completa difícil. Como resultado, o mistério em torno da Estrada de Bimini permanece até hoje. Número 4. Monstro marinho do submarino.
O monstro marinho do submarino é um dos mais misteriosos criptídeos já conhecidos. Diz a lenda que esta monstruosa criatura se esconde nas profundezas do oceano, atacando submarinos e navios desavisados. No entanto, há uma reviravolta emocionante para esta lenda. A história diz que tinha como alvo submarinos que estavam associados a uma frota alemã de U-boats durante as duas guerras mundiais. Surgiu décadas atrás, quando os submarinos alemães, conhecidos como U-boats, tornaram-se a linha de frente para a guerra naval alemã. Esses navios foram temidos por muitos, pois podiam viajar despercebidos e lançar armas mortais e ataques destrutivos. No entanto, esses submarinos avançados não eram páreo para uma única criatura, descrita como uma enorme besta com tentáculos. Havia até rumores de que esta criatura poderia facilmente esmagar aço. Até hoje, porém, o monstro marinho dos submarinos permanece firmemente enraizado na criptozoologia e folclore. Número 3. Motores da Apollo 11. Em um anúncio inovador de 2013, o visionário-chefe da Amazon, Jeff Bezos, revelou uma descoberta incrível de sua equipe de pesquisadores. Um aglomerado de motores de foguete colossais situados a mais de 4.267 metros abaixo da superfície da costa da Flórida. Esses poderosos motores Fórmula 1 impulsionaram o histórico foguete Saturn V, que carregava Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins em sua épica missão da Apollo 11 à Lua. Quando a nave espacial atingiu uma altitude de cerca de 61 quilômetros, na primeira etapa, esses motores foram separados do restante da nave. Por anos, acreditou-se que esses componentes estavam perdidos para sempre, consumidos por um fim ardente. No entanto, a determinação de Bezos em recuperar essas relíquias históricas valeu a pena. Em 2012, Bezos expressou seu desejo de encontrar os motores do foguete Apollo 11, mas a busca estava longe de ser fácil. A devastação do tempo, acoplada aos efeitos corrosivos de 43 anos submersos, tinha em grande parte obliterado ou obscurecido os números de série originais, tornando a tarefa ainda mais desafiadora. Cada um desses incríveis motores pesava quase 9 toneladas e formava um aglomerado de 5. Juntos, eles desencadearam surpreendentes 32 milhões de cavalos de potência, devorando cerca de 2.720 quilos de combustível a cada segundo. Essa tremenda força impulsionou o maior foguete da história por 61 quilômetros acima da superfície da Terra, em um tempo surpreendente de 3 minutos. Após a separação, os motores enfrentaram uma intensa reentrada a impressionantes 8 km por hora antes de mergulhar nas profundezas do oceano. Por décadas, eles permaneceram escondidos, até que a equipe de Bezos aproveitasse o poder da sofisticada tecnologia de sonar para localizá-los. Conforme continuamos a empurrar os limites do avanço tecnológico, quem sabe que outros tesouros escondidos abaixo da superfície do oceano encontraremos? Número 2. Tubarão Duende. Se você acha que os tubarões brancos parecem intimidadores, espere até ver o tubarão duende, uma das criaturas mais estranhas capturadas por erroves e mergulhadores de águas profundas em nosso planeta. Com seu longo focinho saliente, uma mandíbula que se estende como uma espada de seu rosto e sua peculiar aparência flácida, o tubarão duende é como nenhum outro. É um fóssil vivo, pertencente a uma linhagem que remonta a cerca de 125 milhões de anos, tornando-o uma das espécies mais antigas na Terra. Emergindo do abismo, esses seres misteriosos vivem em incompreensíveis profundezas, muitas vezes atingindo mais de 900 metros abaixo da superfície. Longe dos raios solares, eles habitam um mundo onde a luz mal penetra, aumentando sua aura de mistério e esquisitice. Sua pele assustadoramente branca e rosada e aparência fantasmagórica lhes valeram o apelido de fósseis vivos das profundezas. Os tubarões duendes não são apenas estranhos, eles também são incrivelmente evasivos. Seu habitat em águas profundas e raridade tem feito avistá-los uma façanha que poucos conseguiram alcançar. Muito pouco se sabe sobre seu comportamento, hábitos alimentares e reprodução, pois preferem permanecer escondidos de olhares indiscretos. Pesquisadores e exploradores do fundo do mar enfrentam o desafio de capturar um vislumbre dessas indescritíveis criaturas, nos deixando com apenas alguns encontros raros capturados na câmera. A técnica de caça é igualmente misteriosa. Usando focinhos especialistas altamente sensíveis,
Repletos de poros eletrossensíveis, eles podem detectar o mais fraco sinal elétrico enviado pela presa, mesmo em completa escuridão. Uma vez que eles sentem uma refeição potencial, eles lançam suas mandíbulas avançando com grande velocidade, instantaneamente capturando sua vítima. Apesar de sua aparência estranha, os tubarões duendes não representam ameaça para os humanos, pois habitam águas profundas, muito além do nosso alcance. Eles servem como um lembrete dos vastos territórios desconhecidos que permanecem nas profundezas dos nossos oceanos. Agora é hora do tópico de hoje. Durante uma exploração no Oceano Pacífico, um submarino capturou o que ninguém deveria ver. Uma equipe de pesquisadores estava dentro de um submarino de pesquisa quando, de repente, avistaram esta criatura colossal, olhando diretamente para eles através das janelas de observação. Os cientistas estimam que mais de 80% dos oceanos da Terra permanecem desconhecidos e inexplorados, deixando um potencial incrível para descobrir novas espécies desconhecidas que ainda não foram documentadas pela comunidade científica. Entre esses segredos ocultos está o conceito de criptídeos, seres míticos e lendários, cuja existência foi sugerida, mas não comprovada. Esse monstro poderia ser um dos muitos seres bizarros que ainda não conhecemos, ou pode ser que esta criatura simplesmente parecia bizarra por causa de uma ilusão de ótica. Número 1. 2 naufrágios de 500 anos. Escondidos abaixo de 1.500 metros de água do mar perto da costa chinesa, estão 2 naufrágios, deixados ocultos ao longo dos últimos séculos. Com o crescente interesse da China na arqueologia de mar profundo, a nação implantou 2 submersíveis avançados no Mar do Sul da China que revelaram a localização de 2 naufrágios. Agora, pesquisadores diligentemente examinam os restos desses navios da dinastia Ming, desenterrando um tesouro de artefatos espalhados e empilhados dentro e ao redor deles. As muitas relíquias encontradas no local são urnas de porcelana e produtos de madeira, estimados em centenas de milhares de unidades. Especialistas sugerem que esses produtos provavelmente se originaram no Sudeste Asiático e podem ter sido utilizados na construção de grandes estruturas, possivelmente até parecidas com palácios opulentos de imperadores. Especialistas acreditam que um dos naufrágios remonta ao reinado do imperador Zhang, em vigor de 1506 a 1521, enquanto o outro é anterior, pertencente à época do imperador Hongji, de 1488 a 1505. Os 2 navios atravessaram os mares com séculos de diferença, e, no entanto, eles foram descobertos apenas 12 centímetros de distância um do outro no fundo do oceano. Isso pode ser uma coincidência, mas sugere a importância da localização do naufrágio, que há muito tempo era uma região de rota de comércio marítimo, muitas vezes ofuscada pela sua contraparte terrestre, a Rota da Seda. Também é considerado uma das rotas mais essenciais da época. Quais dessas descobertas foram as que mais te intrigaram? Conta pra gente aqui embaixo, deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Te espero por aqui. Até mais!